Olá, eu sou o professor Marcial Pacífico e nesta unidade discutiremos 3 conceitos fundamentais para a compreensão da educação à distância. Fundamentos da metodologia da educação à distância, mídias interativas e ambientes virtuais de aprendizagem, avaliação em educação à distância. Começaremos nossa aula então apresentando os fundamentos das metodologias utilizadas na educação à distância. Vamos lá? A educação à distância, ou EAD, não é, por si só, uma metodologia de ensino. Afirmar tal coisa seria equivalente a dizer, por exemplo, que o ensino presencial é uma metodologia de ensino. Bem sabemos que, dentro do contexto da aula presencial, existem diversas metodologias distintas para a construção de uma aula. Mas então, como conceituar a EAD? Diversos pesquisadores que se dedicam ao estudo da educação à distância, como Landim, Nisker, Munhol, Moore e Kearsley, referem-se à natureza da educação à distância com o termo modalidade. Pensar a EAD enquanto modalidade de ensino significa, essencialmente, perceber que ela se estabelece por suas próprias formas, métodos e relações. Ela é um contexto singular de educação. A EAD não deve ser entendida como uma simples transmissão virtual de uma aula presencial. Todo modelo educacional demanda uma metodologia específica. Coisas como o papel dos participantes, as competências e habilidades demandadas de professores e alunos, a forma da construção do conhecimento, o material didático, o tempo e o espaço são completamente reconfigurados neste contexto e serão fundamentalmente distintos das demais modalidades educativas. Com essa definição clara, neste momento, conheceremos estratégias para o estabelecimento de uma relação efetiva de ensino-aprendizagem no ambiente de educação à distância. Importante ressaltar que a virtualização do curso não significa um espaço educativo que não demande atividades leitoras. Pelo contrário, a EAD, para além das formas tradicionais de leitura, potencializa a compreensão do aluno ao se utilizar de recursos como vídeos, imagens, slides, webconferências, Wix, feedbacks, podcasts, entre outros. Com tantos recursos disponíveis e com uma variedade crescente de ferramentas midiáticas, é natural que a EAD se caracterize por uma notória diversidade. Os tipos e quantidade de aulas e atividades, além do formato da plataforma, configuram uma prática que se caracteriza a partir da identidade metodológica de cada instituição, podendo ainda variar de curso para curso, de professor para professor, por exemplo. Assim como nas aulas presenciais, no qual as experiências podem ser completamente distintas, o espaço de ensino à distância também guarda suas variedades. Nos cursos oferecidos na modalidade EAD na Universidade Estadual de Ponta Grossa, você irá encontrar uma metodologia que privilegia a participação do acadêmico, potencializando as trocas de experiências e saberes, não só na relação aluno-professor, mas também entre alunos e tutores, e também entre os próprios alunos, de modo a favorecer a interação entre as pessoas e a fomentar a colaboração, superando a construção de um modelo de ensino tradicional das aulas presenciais, que são centradas no professor, para construir um processo mais participativo, amplo, horizontal, complexo e rico. Ao favorecer a participação do aluno, não estamos diminuindo a densidade dos conteúdos ofertados, mas, pelo contrário, cria-se um ambiente no qual a sua participação enquanto aluno passa a ser decisiva, não só para o seu desenvolvimento acadêmico, mas também para a construção do conhecimento coletivo, tendência que tem uma sintonia fina com a forma que a nossa sociedade produz os saberes nos dias de hoje. Para tanto, o aluno deverá desenvolver seu caminho autonomamente, buscando explorar os diversos espaços da plataforma, interagindo, concluindo as atividades solicitadas e compreendendo o material complementar não como um material dispensável, mas como uma forma de enriquecer-se ainda mais. Ao apresentarmos as metodologias utilizadas na EAD, conheceremos seus múltiplos formatos e objetivos. Para tanto, a utilização de variadas mídias favorece uma compreensão mais ampla e rica dos saberes estudados.
Esperamos que você compreenda essa diversidade como processos complementares, que devem ser vivenciados em suas múltiplas possibilidades. Cada formato de atividade propicia uma vivência única. Explorar todas as atividades é a melhor forma de garantir uma experiência rica com o saber. O uso das tecnologias deve propiciar a interação efetiva do estudante no processo de ensino-aprendizagem, viabilizando uma comunicação que oportunize o desenvolvimento de projetos e atividades compartilhadas, o reconhecimento e respeito aos diferentes saberes e culturas. Portanto, a interação entre professores, tutores e estudantes é de fundamental importância para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem à distância. Ressaltamos ainda que é fundamental que o aluno desenvolva uma postura participativa, guiada pela autonomia, colaboração e vontade de aprender. Outro fator importante da metodologia EAD são as estratégias motivacionais, que colaboram para o desenvolvimento do senso de comunidade no aluno, que está relacionado ao sentido de conexão e aprendizagem. Ou seja, o estudante se sente motivado à medida que se conecta aos colegas, professores e tutores e percebe os resultados de sua aprendizagem. Assim, além do papel do professor na motivação dos alunos, a relação entre pares aparece como importante fator motivacional. Esta relação é possível por meio das mídias interativas utilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. Elas permitem a comunicação entre alunos e professores, que pode ocorrer de duas formas: síncrona ou assíncrona. A comunicação síncrona é aquela que permite a comunicação entre duas ou mais pessoas em tempo real. Já a comunicação assíncrona permite o debate de temas com a inclusão de opiniões em qualquer tempo, não sendo necessário que os alunos estejam conectados simultaneamente. A partir de agora, vamos entender quais são e como funcionam as principais mídias interativas presentes no ambiente Moodle, comumente utilizado nos cursos à distância. Dentre todas, vamos destacar o fórum, webconferência, videoaula e questionário. O fórum é uma ferramenta importante de discussão. Permite a comunicação assíncrona, apresentando diversas formas de estrutura e a possibilidade de anexar documentos em diferentes formatos. Pode ser utilizado para diversos fins, como fóruns de notícias, café de ideias, enquanto ferramenta pedagógica serve de suporte para debates, análise coletiva de textos, soluções de dúvidas recorrentes, por exemplo. Por sua versatilidade, o fórum é uma ferramenta muito utilizada para a realização das tarefas, favorecendo a troca de ideias ao invés de respostas individuais. A webconferência é a oportunidade de interagir com os professores e demais alunos ao vivo e em tempo real. Nela, os professores apresentam uma aula diretamente dos estúdios da UEPG, enquanto os alunos podem assistir remotamente ao vivo. A plataforma oferece um chat, no qual os alunos podem e devem interagir com comentários e dúvidas, que serão debatidos pelos professores e pelos colegas. A videoaula, tal como esta que você está assistindo agora, exerce o papel de mediadora entre os conteúdos apresentados no material da disciplina e o professor. É também a oportunidade para interação com o conteúdo a partir de uma outra linguagem, no qual a fala do professor, somada à leitura, ajudam a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Também, é claro, o momento em que você conhece o seu professor ou professora, o que favorece a empatia e propicia a participação. O questionário é um ambiente que permite ao professor elaborar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência, questões discursivas e outros que julgar pertinente. Nas questões fechadas, as tentativas podem ser corrigidas automaticamente, podendo ou não oferecer feedback e a resposta correta, dependendo da configuração dada pelo professor. O questionário é eficiente, por exemplo, no acompanhamento do desenvolvimento de atividades como a leitura do material teórico, pois permite aferir a compreensão do texto. É preciso enfatizar que, para além das mídias destacadas, existem tantas outras que podem ou não serem utilizadas ao longo do curso, como o wiki, podcast, chat, entre outras. Lembre-se que as mídias interativas são ferramentas garantidoras de que estudar em uma modalidade de educação à distância não é isolar-se,
mas, ao contrário, é conectar-se intensamente de formas variadas com todos os participantes do processo educativo, trocando experiências, viveres, compreensões e saberes. Na EAD, a qualidade da experiência formativa dos alunos está diretamente associada à intensidade da participação de todos nas mais diferentes formas e mídias propiciadas pela plataforma. Agora, para encerrarmos esse módulo, debateremos a avaliação e seus princípios no contexto da educação à distância. Eu poderia apostar que, quando você escuta a palavra avaliação, uma certa preocupação já começa a tomar conta, não é mesmo? Isso se dá comumente porque, independente da modalidade de educação que estamos vivenciando, a avaliação é vista como uma forma de atribuir notas e valores. É preciso que superemos essa visão tradicionalista da avaliação. O ato de avaliar deve ser entendido a partir de seu caráter formativo, reflexivo, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo na perspectiva da aprendizagem ativa vivenciada na EAD. Na educação à distância, o processo de avaliação se torna ainda mais desafiador, uma vez que é possível avaliar apenas produções escritas e interações nos ambientes virtuais, e os momentos de avaliação constituem o contato mais estreito entre professores ou tutores e os estudantes. São as atividades avaliativas que direcionam os estudos. Daí, a necessidade de clareza nos objetivos e propostas, bem como da indicação de materiais para estudo e amplo uso das mídias interativas. Dada a ausência física do professor para a exposição dos conteúdos mais relevantes, é fundamental que as atividades propostas encaminhem os estudantes a eles, problematizando-os, colaborando para o desenvolvimento da autonomia nos estudos. A avaliação na EAD deve ser coerente com seus pressupostos metodológicos e com o uso destas mídias interativas no ambiente virtual de aprendizagem. Deste modo, devemos explorar o maior número e variedade de instrumentos em busca da superação das distâncias geográficas e temporais. O ato de avaliar pode ser dividido em dois diferentes momentos: diagnóstico e decisão. O diagnóstico permite avaliar o alcance ou não dos objetivos propostos. Na sequência, vem a decisão, a partir da reflexão sobre os resultados. Nessa perspectiva, a avaliação deve subsidiar melhorias no trabalho docente e intervenções que potencializem as aprendizagens e colaborem para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. No caso da educação à distância, ela possibilita diagnosticar possíveis falhas no material didático, nas ferramentas de avaliação e até mesmo na organização do curso. Portanto, avaliar não é tarefa fácil. Seja na educação presencial ou à distância, ela requer planejamento, objetivos claros, adequação de instrumentos e critérios avaliativos. Na educação à distância, a ausência física impõe a necessidade de diversificação dos instrumentos e o maior cuidado nos feedbacks que não podem se resumir às tradicionais notas, pois são importantes ferramentas de comunicação, potencialização das aprendizagens e planejamento pedagógico. Baseando-se na participação, interação e dialogicidade, a compreensão do desenvolvimento do aluno nos processos educativos do ambiente EAD é um desafio constante. Para tanto, é preciso que o acadêmico expresse-se com frequência, liberdade e autonomia, buscando estabelecer um pensamento crítico frente aos conceitos abordados. Esperamos que você tenha gostado da nossa aula, desfrute dessa unidade, explore toda a plataforma e lembre, os assuntos aqui tratados atravessarão todo o curso. Até a próxima!